Olá, eu sou o pastor Ari e estamos aqui falando já com a lição número 5. Hoje é dia 3. Gente, já não é mais julho, já é agosto. 3 de agosto de 2025. E estamos aqui falando do Centro Evangelístico Internacional em Icaraí, na rua Lemos Cunha 577, aqui em Icaraí. Essa rua ela fica exatamente em frente à rua Joaquim Távora, ao final da Joaquim Távora de quem vem pela praia. E se você quiser assistir a nossa aula presencialmente, Escola Bíblica Dominical, todo domingo, começa às 9 horas da manhã, será muito bem-vindo, muito bem recebido, muito bem recebida. E se quiser depois, você temos aqui classes diversas. Essa daqui é uma escola bíblica dominical para adultos. Pode ser classes para homens, classes para mulheres, mas também temos diversas classes. Temos os jovens, temos casais, novos convertidos, pessoas que vão se batizar. Nós temos diversas frentes para a escola bíblica dominical. A lição, nós estamos agora no 3º trimestre. O assunto de todo o trimestre será a igreja em Jerusalém. Estamos agora entrando no 2º mês, desse 3º trimestre. Estaremos conversando sobre doutrina, comunhão e fé, que é a base para o crescimento da igreja. Comunhão e fé. Principalmente nesse tempo, aqui, no início da igreja, é uma situação que envolve perseguições, mesmo com perseguições. E o tema de hoje, o assunto de hoje, dia 3 de agosto de 2025, é uma igreja cheia de amor. Uma igreja cheia de amor. E temos o nosso famoso texto áureo, e depois é verdade prática. O texto áureo está em Atos, capítulo 4. Estaremos estudando ainda, como na semana passada, na aula 4, na lição 4, estamos ainda em Atos, capítulo 4. Então, nesse texto áureo está em Atos, capítulo 4, versos 32, que diz: E era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E a verdade prática nos diz: o amor, o assunto aqui é o amor, Uma igreja cheia de amor. O amor é o elo que mantém a unidade da igreja local. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. Então, presta bem atenção. Sem amor, e essa igreja estava cheia do Espírito Santo. Sem amor, não existe relacionamento cristão saudável. E para que haja um relacionamento cristão saudável, e para que tenha amor, essa igreja precisa estar cheia do Espírito Santo. Como eu sempre digo, você, eu, ninguém pode se acostumar com Deus. Um casamento onde um se acostuma com o outro com o passar do tempo, e aos pouquinhos o amor vai se apagando, ele pode correr riscos. Nos acostumamos com o modo de um, com o modo do outro.
Mas isso não substitui o amor de um pelo outro. Esse amor, aqui na igreja, é buscando a pessoa do Espírito Santo. Por isso, eles tinham essa condição de que dizer que nada do que possuía era propriamente sua. A leitura bíblica em classe, como nós falamos, Atos, capítulo 4, versos 32 a 37. Apenas 5 versículos. Que diz? Estamos aqui, Almeida, Revista e Corrigida. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades, ou casas, propriedades, ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, esse foi o primeiro professor em termos, do apóstolo Paulo. Paulo se converte e Barnabé é que vai, na primeira viagem missionária, levando, mostrando como ele devia se portar, e a segunda e a terceira viagem missionária, Barnabé já não tem essa função mais. Então, filho da consolação, levita, natural da ilha de Chipre, possuindo uma herdade, possuindo uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Objetivos da lição, sempre nós temos 3 objetivos. Primeiro, compreender como o amor se manifesta na comunhão cristã, promovendo a unidade e o crescimento da igreja. Segundo, reconhecer a graça de Deus como a fonte do amor cristão. A graça de Deus, favor imerecido. E terceiro, incentivar a prática da solidariedade cristã como expressão do amor. A solidariedade. A pessoa está no hospital, por exemplo. Isso tem sido, em diversas ocasiões, motivo para que pessoas se entristeçam e não se afastem da igreja. Está lá no hospital, doente, precisando, ou em casa, e ninguém vai visitar. Que amor é esse? A pessoa sente muito o falar com a ovelha, quando chega, conversar com ela. Amor. Isso é muito importante. A introdução, nesta lição, exploraremos o amor e a unidade. Então, aqui o assunto é amor formando unidade, que moldaram essa comunidade pioneira. Estamos falando da igreja em Jerusalém, logo após o Pentecostes, quando ela nasce. Desde o Pentecostes até os desafios que testaram sua fé. A fé é testada. O amor fraternal, ou o amor filia ou filos, a oração incessante e a ousadia missionária
se tornaram as marcas distintivas desta igreja, inspirando-nos a buscar um relacionamento mais profundo com Cristo e a viver a comunhão uns com os outros. Então, é o amor de Deus em nós que nos faz nos abraçarmos. Com várias dificuldades, com várias situações difíceis para cada um de nós, como um corpo, sentimos a dor do outro. Eu lembro agora, quando houve o primeiro ataque a Israel, pelo Hamas, uma brasileira que estava lá com a mãe, ela morreu. Eu não lembro se estava passeando, ela morre. E a mãe estava preocupada do porquê disso. A filha ia ser enterrada e como Deus permitiu isso. Deus é culpado das coisas, né? Parece. E ela está ali preocupadíssima com aquilo. E de repente, no enterro, ela achava, poxa, não estamos no nosso país e ninguém vai no enterro. E de repente, quando ela estava no enterro, que ela estava chegando, uma multidão estava junto, chorando por aquela pessoa, que tinha fundamentos da fé judaica. E ela perguntou, eu não sabia que a minha filha tinha tantos amigos aqui, de onde vocês conheciam a minha filha? Não, a gente não conhecia a filha de você, a tua filha. Mas então por que vocês vieram? É porque quando um morre, quando um sofre, todo mundo sofre junto, todo mundo chora junto, como uma família. Que isso aconteceu. É assim, nós precisamos sentir a dor um dos outros, mas isso somente pelo amor em nós. Romanos, no capítulo 10, capítulo 12, versículo 10, diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Eu preciso honrar o meu irmão, eu preciso honrar a minha irmã, e a minha irmã e o meu irmão precisam me honrar. Então, nós formamos aqui um corpo que sente o que o outro está precisando, que se alegra com a alegria do outro e também se entristece e chora com a necessidade do irmão. Isso é o amor. Falando do amor, aqui botamos uma observação que não está na revista, 4 tipos de amor, amor ágape. O amor ágape é o chamado amor de Deus. É um amor que o homem não consegue alcançar. Quando nós falamos, por exemplo, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, e essa palavra engloba um certo entendimento, nós não chegamos ao real entendimento do que essas palavras em Deus significam. A ideia é onipresente, nós não entendemos isso. É além do nosso entendimento. E o amor de Deus é além do nosso entendimento. Mas nós temos aqui o amor ágape, que é o amor perfeito e incondicional de Deus. Isso você pode ver em 1 Coríntios, no capítulo 13, 4, versos 4 a 7. Esse amor é altruísta, justo, verdadeiro, paciente e está acima de todas as situações, de todos os outros amores que possam aparecer. O amor, diz Paulo, é sofredor, é benigno.
O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, ou seja, não é egoísta, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor filia ou philos, do grego, é o amor fraternal, amor entre pessoas. Aí você pode ver Romanos 12, versículo 10. Amor eros é o amor mais erótico. Pessoa que vai se casar, movida por essa parte, o amor eros, certamente terá um resultado de um casamento bem rápido. Essa união não vai perdurar. O amor eros, amor romântico da relação íntima entre o homem e a mulher. O amor incondicional, ou storge, do grego, é o amor que transcende as expectativas e não exige nada em troca. Através deste amor, compartilha-se a felicidade de uma convivência mais próxima e importantes experiências, como no âmbito familiar, em que se amam. Por exemplo, o amor incondicional. Pai com o filho, não é o filos, é entre amigos. O amor, não importa o que o filho possa fazer, o que a filha possa fazer, o pai e a mãe continuam amando. Inclusive, quando existe numa família alguém que é colocada como a ovelha negra da família, essa é a pessoa que os pais mais vão amar, não que deixem de amar os outros, mas vão se preocupar mais com eles, porque é semente deles. Não há condições, é incondicional isso aí. Pode fazer o que for, continua-se amando. Então, primeiro objetivo, amor manifestado na comunhão cristã. O amor que aparece na comunhão cristã. Então, o primeiro tópico desse primeiro objetivo, o amor manifestado na comunhão cristã, tem um pequeno tópicozinho dizendo o crescimento da igreja cristã. Depois passamos para o segundo tópico, terceiro tópico desse objetivo. A igreja havia começado. 120 pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E logo ali, Pedro, aquela palavra do Senhor que disse, Pedro, vem comigo. Eu vou te fazer um pescador de homens. Isso se cumpre aqui agora. Logo após o batismo, as pessoas começam a brincar, está todo mundo bêbado, falando umas línguas estranhas. Eu sei que todo mundo está entendendo, mas então é bêbado. Pilhéria que fizeram, e Pedro levanta e começa a falar, e quando ele acaba, 3.000 pessoas se convertem. A igreja, que eram 120 pessoas, de repente passou a ser praticamente algo em torno de 3.000 pessoas. Pouquíssimo tempo depois, quando já começa uma perseguiçãozinha, mais uma vez, 2.000 pessoas se convertem. Então, de 120 já passou para 5.000 pessoas. Bom, a administração de uma igreja que tem 120 pessoas vai ter uma preocupação, vai ter uma prática administrativa, mas uma igreja com 5.000 pessoas começa a dar problema. Alguma coisa vai se perder. Então,
é chamada aqui de uma grande multidão. Uma grande multidão, pessoas se convertendo. Uma grande multidão. Então, a igreja, logo no princípio, é chamado de assembleia. Assembleia dos que criam, que é eclesia, do grego. Assembleia. A igreja, chamada ali no princípio, não é igreja de 4 paredes. Isso é uma construção. A igreja somos nós. A nossa reunião. Então, ela está se focando em pessoas e não nas propriedades, não nas paredes. Hoje nós chamamos, fomos para a igreja, mas a igreja somos nós. Pedras vivas que Deus tem chamado. Não fomos nós que escolhemos ele. Ele viu alguma coisa em mim. Ele viu alguma coisa em você. Cheio de erros. Não existe ninguém que possa dizer: eu não tenho nada de errado. Eu ajudo as pessoas, eu faço, aconteço, eu estou bem diante de Deus. As vossas boas obras, para mim, são como trapo de imundícia, diz o Senhor. Então, você fazer a administração de uma igreja de 120, como nós precisamos ter uma certa prática administrativa. Mas esta prática administrativa não pode fugir do foco do amor. São pessoas. Não são números. É diferente. 120, 5 mil pessoas. Não, são 5 mil almas. Pessoas com sentimentos, com necessidades. Uns que já têm um certo conhecimento, outros que não têm conhecimento nenhum, mas que estão aprendendo. O amor é que vai manter a unidade dessa igreja. Segundo tópico desse primeiro objetivo, que é o amor manifestado na comunhão cristã. Então, tenho como tema agora, mudando, crescimento da igreja, explodindo. Agora, os desafios do crescimento. A igreja cresceu. E os desafios? A igreja se multiplicava geometricamente. Bom, como eu disse a vocês, eu não vou ficar lendo a revista, né? Alguma coisa da revista a gente vai pegar aqui, vai expor, mas a gente vai comentar mais do que ficar lendo. Você tem a revista em casa para ler. A igreja se multiplicava geometricamente. Você pode ver isso aí em Atos 6, versículo 7. E com isso, os desafios também eram maiores. Então você vai imaginar uma igreja com 120 membros, que agora de repente passa para 3 mil, e passa para 5 mil, e continua. E quanto mais isso acontece, mais lutas começam a aparecer. Vamos lembrar que nós estamos agora num período em que politicamente a situação estava muito ruim. Estamos no Império Romano. Era só alguém que não fosse romano olhar esquisito para um romano que talvez fosse necessário, por uma palavra do romano, uma cruz muito bonita para ele. Uma espada, chicotes, leões. Era muito difícil. Então, você vai concordar comigo que é muito fácil 120 pessoas, né? 5 mil, vai ser muito fácil haver discordâncias. Pessoas que vão achar que não estão ajudando, não estão tratando como irmão.
Pessoas que vão se sentir melindradas de repente pela necessidade que tem. Não chega a falar, mas quer que as pessoas, que o pastor observe. Muitas das vezes que o pastor adivinhe que ela está passando por necessidade em vez de falar com o pastor. Isso começa a acontecer várias coisas, várias e várias. Um com inveja do outro, porque um tem um dom que o outro não tem. Isso somos nós, seres humanos. Então, nós precisamos ter, numa igreja com crescimento desse tamanho, assim, com essa rapidez, um mínimo de, primeiro, oração, joelho no chão, assim como disse o rei Salomão: Deus, me dá sabedoria para que eu possa orientar esse povo, porque eu sou igual a eles. Então, precisamos ter um mínimo de preparo administrativo para isso. Há de concluir que sem um domínio administrativo mínimo, as insatisfações vão aparecer muito rapidamente. Então, isso sem contar as perseguições. Herodes, o rei Herodes, doido para matar. Aí nesse ponto aqui, daqui a pouco ele vai matar o João, tinha João, Pedro, João e Tiago, que é irmão de João. Foi logo o primeiro que ele mata, e ele viu que o pessoal gostou, Herodes começou a matar mais ainda. Às vezes, Deus permite algumas coisas para que coisas que Ele quer que nós façamos venham a acontecer. A igreja não queria sair de Jerusalém, queria continuar ali. E Deus permite a perseguição e eles espirram. A palavra melhor seria essa: espirram de Jerusalém. Mas quando eles fazem isso, o evangelho agora, que era de 5.000 pessoas, a igreja começa a se multiplicar, porque o evangelho agora começa a ser pregado por todos aqueles que estavam ali. Às vezes nós não entendemos o que Deus faz. Por que Deus permitiu? Às vezes até reclamamos por que um parente já idoso morreu e Deus deixou. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode tudo. Deus pode qualquer coisa. Jesus andou sobre as águas. Deus mostra na palavra o mar vermelho se abrindo, o Rio Jordão parando para Josué passar, as muralhas de Jericó imensas, em que carros podiam até, em certos pontos, manobrar. Um pequeno carro hoje podia manobrar, era imensa, ela caiu sem mãos humanas. Deus pode tudo. Mas Deus, em nenhuma parte da palavra, nenhum profeta e nem Jesus fez um velho, um idoso ficar novo, voltar a ser criança. De 90 anos, passar a ter 40. Isso não existe, porque está escrito que o homem, ele nascerá uma só vez. Isso está em Hebreus, tá? Uma só vez. E vai crescer. E vai morrer uma só vez. E depois disso vem o juízo. Então, isso é o que está determinado. Se alguém falece, por que alguém vai se tornar, por exemplo, ateu porque achou que Deus não fez nada? Deus continua sendo Deus. Atos 6, versículos 1 e 2 diz: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 11 apóstolos
Convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Está vendo? Aqui já começou a dificuldade administrativa. Mas o amor se preocupa, não age com leviandade, não deixa alguém de lado. Todo mundo é amado. Quem é o filho ou filha que será mais amada do que o outro? Não. Os pais não fazem assim. Eles se preocupam mais com um do que com o outro. Mas o amor é o mesmo. Então, aqui as viúvas dos gregos, que não era um judeu genuíno, estavam sendo colocadas de lado. Já começou o problema. Já começou o problema aí. Aí os apóstolos falaram assim: fala o seguinte, vamos pegar aqui um pessoal e vamos, para você vai tomar conta dessa situação aqui, e vamos resolver isso aqui agora, porque vocês vão fazer isso, porque nós vamos nos envolver com a palavra, com a pregação da palavra. Então, desafios do crescimento. Vida interior, terceiro tópico desse primeiro objetivo. Vida interior. Em sua essência, a união interna da igreja é mostrada pela expressão era o coração. Esse é o versículo 32 do capítulo 4 que nós estamos lendo. Era o coração e a alma da multidão. O Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Ou seja, quando ele fala, olha, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus de lado para ficar preocupados em o que você precisa. O que você precisa? Chama aqui o irmãozinho aqui. Irmã, vem cá. Não, para aí. Vocês, alguém aqui vai tomar conta disso e nós vamos sair da igreja e vamos procurar levar a palavra a toda a criatura. Então, é isso que acontece. Atos 4, 31, 33. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Eu gosto de colocar aqui ênfase nessa parte corajosamente, porque falar da palavra de Deus, César era o rei, e de repente aparece um rei no meio desse reinado. Só que não era um reinado deste mundo, mas entendia-se como se fosse. E falar em outro rei era decretar a sua própria morte. Então, da multidão dos que criam, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles. E tem o versículo 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1 a 3, que diz: ora, quanto à coleta que se faz para os santos. Veja bem, acabamos de falar aqui agora, quem tinha uma propriedade vendia e dava. Esse seria o verdadeiro comunismo. Só que o comunismo de Deus, em que todos sejamos um só, ninguém mais do que ninguém, nem menos do que ninguém, esse comunismo sendo gerenciado por mãos humanas, não vai dar certo. Você não vê essa prática
depois. Deu ruim. Não que nós não tenhamos que ajudar-nos uns aos outros. O amor tem que acontecer. Mas o que aconteceu aqui nesse comunismo, o resultado não foi legal. Porque pessoas que tinham, vendiam e davam, nada contra. Mas quem nunca se esforçou começou a somente receber do outro. Tipo assim, vai cair do céu. O resultado foi desastroso. A igreja de Jerusalém, historicamente, nesse momento, ela empobrece. A igreja fica necessitada. Só a igreja de Jerusalém que tinha essa prática de vender, comprar as pessoas, vender o que tinha para dar. O amor faz isso. Não pensa, ele quer ajudar. Não pode deixar o meu irmão, mas nós precisamos usar também a mente, a razão no espaço que nós damos. Ele não estava usando a razão aqui. O resultado foi que a igreja de Jerusalém se tornou altamente dependente, pobre, necessitada. E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 16, versos de 1 a 3, veja lá, diz assim: ora, quanto à coleta que se faz para os santos, bom, santos, onde é que são esse negócio aí, né? Fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Isso aqui Paulo está falando para os coríntios, cidade de Coríntios. Ele já tinha ordenado a mesma coisa na igreja dos Gálatas. No primeiro dia da semana, versículo 2, 1 Coríntios 16, tá? Versículo 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Eu estou chegando aí, todo mundo corre. Não. Faz primeiro, que quando chegar aí, eu vou só passando. Versículo 3. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovares. Vocês vão escolher pessoas para ir comigo. Por carta, escrita, para depois não falar que falou e não falou. Escreve. Paulo está usando aqui a razão para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Nunca mais se ouviu, se escreveu em Atos dos Apóstolos, nos anos que se passam, que a igreja de Jerusalém vendia coisas. As pessoas vendiam para dar, porque a igreja empobreceu. Comunismo é um sentimento que, em Deus, é correto. No homem, através do homem, nunca dará certo. Então, estamos aqui agora no segundo objetivo, o amor como manifestação da graça. Primeiro tópico desse segundo objetivo, o amor como manifestação da graça, é tópico, a graça como manifestação do Espírito. Em essência, a união interna da igreja é mostrada pela expressão, a união, a unidade, pela expressão, era um o coração e a alma. Todo mundo tinha o mesmo pensamento. Todo mundo. No versículo 32, o Espírito Santo capacitou poderosamente os cristãos para cumprir a missão fora da igreja, para a tarefa do evangelismo, mantendo os crentes unidos internamente. Então, ficar dentro de quatro paredes não é a vontade do Senhor. Eles estavam como se fossem entre quatro paredes. Não existiam igrejas
Eram reuniões feitas nas casas. Mas o Senhor queria que eles fossem. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então, para ir, saía-se do meio da Assembleia, que era a igreja, a eclesia. Saía-se do meio da igreja para poder levar a palavra, o Evangelho, a verdade, que é Cristo Jesus. Que Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte. O Messias tinha chegado, o Cristo de Deus. Vejamos aqui, Atos 4, versículo 31 a 33, que diz: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então, eles saíam. As dificuldades estavam lá, as perseguições estavam lá, mas por estarem cheios do Espírito Santo, aqueles que antes do batismo estavam temerosos do que ia acontecer. Sabe-se lá o que vai acontecer amanhã na minha vida, mas você tem a certeza de que aquele que criou os céus e a terra está contigo. Eu posso falhar com ele, mas ele nunca falhará. Eu posso falar coisas contra ele, porque eu estou aborrecido. Você vê Amós, lê depois, escreve aí. Existem outros profetas que fizeram a mesma coisa. Você vê Salmo 73, por exemplo. Mas Amós, ele fala assim: ei Deus, como é que é? Olha o que está acontecendo aqui. Ele entra assim aborrecido. Jonas também, ele foge do Senhor. A gente pode errar. Nós podemos errar. Mas ele jamais errará conosco. Nós é que talvez não venhamos a entender o que ele faz. No futuro, você vai ver, Deus fez o melhor por mim. Então, o Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Então você vê, tudo isso aí é porque o Espírito Santo estava derramado sobre os corações. O Espírito Santo, amor, porque Deus é amor. Veja só, eu sempre digo o seguinte, que a essência de Deus é amor, assim como a essência de Satanás é o ódio. Deus me deu essa experiência. As duas coisas. Mas a do ódio foi muito rápido. Mas é um sentimento horrível. Foi antes da minha conversão, foi uma coisa tremenda. Você mataria uma pessoa assim, tirando as unhas primeiro, sentindo prazer. Eu ainda não cheguei lá do que eu senti ali. É uma coisa totalmente... Deus me permitiu essa experiência. Mas depois Ele me permitiu também, na minha conversão, eu senti uma centelha do amor de Deus, que eu fiquei 24 horas em êxtase. A minha esposa... foi só você? Não. A minha esposa, que começou junto comigo, a mesma situação, ela ficou 12 horas. Eu fiquei 24 horas. E não posso explicar. Nós não temos nem perto do entendimento do que seja amor em relação a Deus. Agora, segundo tópico, a manifestação do amor na solidariedade cristã, a busca da equidade. Manifestação do amor na solidariedade cristã. Em Jerusalém, não havia, um nivelamento social,
Nem todos possuíam a mesma coisa. Uns tinham mais coisas, outros menos coisas. Condições financeiras. Havia pessoas mais abastadas, outras pobres. Estes, geralmente, os pobres, assim como hoje acontece, em maior número. Por exemplo, quando você via 3 pessoas passando em Roma, 2 eram escravas, eram servas, e uma era o patrão. Era livre. Não existia assim, ricos e pobres. Não. Eram servos e livres. A divisão era essa, servos e livres. Então, em 3 pessoas você via, 1 era livre, 2 eram servos. Esses 2 aqui podiam ter mais condições financeiras do que o livre. Médicos, por exemplo, donos de grandes propriedades, mas eram servos. Então, você vê que a maioria são os pobres, são, teoricamente, os menos abastados. Embora isso não fosse uma prática, podia ser até alguém que tivesse grande propriedade, mas não era romano, não era livre. O dicionário Aurélio, da língua portuguesa, conceitua equidade como disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um. Assim, diferentemente da igualdade, a equidade não enxerga as pessoas como sendo todas iguais e, por isso, busca formas de ajustar o equilíbrio entre elas. Então, a equidade não enxerga as pessoas como sendo iguais. Pessoas que têm mais ou menos condições. Então, a união e o amor entre cristãos, a união entre os casais, a união na família depende do amor nesse relacionamento. Sem o amor, não chegamos a lugar algum. Atos 4:34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, por amor, se desfaziam delas. Vimos que isso não deu muito certo. Não temos que sair fazendo isso. Temos que usar o amor, mas também temos que usar a lógica das coisas, as situações das coisas. A gente poderia dar exemplos aqui que não temos tempo para isso. Segundo tópico desse último objetivo, propriedade e compartilhamento. O amor se expressa na prática da solidariedade, onde os cristãos cuidam dos necessitados e buscam a equidade da comunidade. Buscam, porque não há equidade. Não há pessoas nas mesmas condições. Pessoas, por exemplo, sem falar em conceitos de valores. Uma está feliz e a outra está alegre. Uma ajuda a outra. Ao que caiu, diz a palavra, a outra veio e levantou e disse: esforça-te. Não é somente ajudar, mas uma palavra fala muito mais do que, às vezes, um abraço sem palavras. Fala muito mais do que palavras. Mas ajuda. Isso é amor. Um abraço transmite amor. Em qualquer língua, de qualquer nação, existe um significado no abraço. Então, essa é a vontade de Deus em sua igreja. A prática da generosidade pode mudar de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias. Contudo, o princípio que governa permanece o mesmo. Amor. Podemos fazer o bem a quem necessita de uma forma ou de outra. Nós precisamos nos preocuparmos uns com os outros, para o bem,
da comunidade de modo geral. E o terceiro tópico desse terceiro objetivo, um exemplo de voluntariedade. Não há igreja cristã verdadeira sem essa identificação com o outro, com o próximo. Não há igreja cristã verdadeira. Há igreja cristã, mas não há igreja cristã verdadeira sem essa particularidade de identificação com o próximo, com o irmão. Ninguém pode fechar os olhos diante da necessidade alheia e se auto-intitular cristão. Estou nem aí, eu estou, meus olhos estão postos no Senhor e tal, e o irmãozinho aqui, depois a gente vê, o Senhor vai ajudar ele. Eu tenho certeza, o Senhor vai te ajudar, irmão. Não. Você fala, o Senhor vai te ajudar e ajuda também. Seja um instrumento nas mãos de Deus para auxiliar o irmão. Temos aqui, por exemplo, isso pode ser observado, por exemplo, com Maria, não é a Virgem Maria que estou falando, mãe de João Marcos. João Marcos é o evangelista, né? Mateus, Marcos é João Marcos. Ela também pertencia à igreja de Jerusalém, lá o pessoal que deu problema lá. Em vez de vender a sua casa, ela não vendeu a casa, mas ela pôs a casa dela a serviço da igreja, transformando-a em uma casa de oração, onde a igreja se reunia. Atos, onde é que está isso? Atos 12, versículo 12. Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Ela pega a casa dela e diz, a minha casa é para se reunirem. A administração de tudo isso aí vai acontecer de acordo com a direção dos apóstolos. Então, nós estamos agora chegando ao nosso final da nossa aula de hoje. É a lição número 5, com esse assunto, né? A unidade da igreja pelo amor. Né? Pelo amor. Essa é a parte talvez principal, porque o amor é o elemento de união. Pelo amor é que se perdoa. E nós precisamos buscar a presença do Criador dos céus e da terra em nossas vidas pelo Espírito Santo, para que nós possamos ver o Espírito Santo atuando em nós poderosamente, curando, libertando, salvando, porque para esse mundo nós não conseguimos visualizar, né, deste mundo para nós alguma ajuda. Nós costumamos dizer, vencendo um leão por dia. Não é assim que a gente fala? Jesus diz assim, não vos preocupeis com estas coisas. Antes, buscai o reino de Deus. E essas coisas, o que é mais precioso para a gente, os bens materiais, ele diz, não vos preocupeis com o que comer ou vestir ou beber. Buscai o reino dos céus. E essas coisas vos serão acrescentadas. Porque Deus é poderoso para nos chamar, para nos sustentar e para nos encher com a sua presença. E a conclusão da aula de hoje diz que assim que o exemplo da igreja de Jerusalém nos inspire a cultivar um amor genuíno e prático. Com a prática, a gente cai
se levanta, acerta, consegue ir em frente. A igreja em Jerusalém, ela aprendeu alguma coisa muito forte. O amor desmedido, esse é o amor de Deus para nós. Mas quando nós, como seres humanos, entramos, nós sempre atrapalhamos as coisas. E a igreja de Jerusalém ficou muito pobre, ficou muito necessitada. Então, que a solidariedade e a comunhão sejam as marcas distintivas da nossa igreja local. Jesus falou: olha, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Nisso, se vos amardes uns aos outros. O amor é a base de todas as coisas. Ele tem nos enchido, tem nos sustentado e tem nos dado vitória, de vitória em vitória. Não sem lutas, mas vitórias sempre. E nós temos uma esperança, que é a segunda vinda de Jesus. Lembra daquele hino? Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. E nós te aguardamos aqui na igreja, se você quiser assistir uma aula presencial. Até a próxima aula. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre o teu serviço, sobre os teus estudos, sobre a tua família e tudo o que você é. E tenha misericórdia de você. Que o Senhor, sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Essa paz que excede a todo o entendimento. Amém. Até a próxima aula.